Alunos, nessa aula nós vamos aprender sobre MMC. O que significa MMC? É o mínimo múltiplo comum, né? Que é o quê? É aquele número que ele é múltiplo de uma série de outros números. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês entendam. Por exemplo, se eu pegar os múltiplos de 2, nós temos, desconsiderando o zero, que é múltiplo de todo mundo, né? Nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e assim por diante. Se eu pegar os múltiplos de 3, eu vou ter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e assim por diante. Se eu pegar os múltiplos de 4, eu vou ter 4, 8, 12, 16, 18, 18 não, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Percebam que existem números que aparecem tanto num conjunto quanto no outro. Por exemplo, o número 12, ele aparece nos três conjuntos. Ele aparece nos múltiplos de 2, ele aparece nos múltiplos de 3, ele aparece nos múltiplos de 4. O número 24, ele também aparece em todos os conjuntos, né? Isso aí são o que a gente chama de múltiplos comuns. O detalhe é que o MMC, ele tem outra palavrinha, que é o mínimo. Eu quero o menor múltiplo comum. Perceba que se eu fizer aqui, ó, os múltiplos comuns de 2, 3 e 4, nós temos 12, 24. Se a gente prosseguir toda essa expansão, a gente vai ver que é 36, 48, 60 e assim por diante. Por que o MMC é importante, né? Por que é o mínimo múltiplo comum? Perceba que o menor deles é esse, né? Esse aqui é o menor. E aí, dá para a gente perceber que todos os outros números que eu tenho aqui são múltiplos de 12. São múltiplos de 12, ou seja, são múltiplos do menor. Por isso é que é interessante a gente encontrar o MMC, porque a partir dele eu encontro o conjunto de múltiplos. O menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Então quer dizer que qualquer múltiplo de 12, vamos colocar assim, ó, qualquer múltiplo de 12 será também múltiplo de 2, 3 e 4, ok? Como que eu vou calcular sem precisar ficar fazendo essa expansão, né? Vamos calcular aqui de números um pouco diferentes. Vamos, calcule o MMC, ou seja, qual é o menor múltiplo comum entre 6, 8 e 9. Então, nesse caso, para eu não precisar ficar escrevendo os múltiplos, a gente vai utilizar o processo de decomposição simultânea. Porque, a partir daí, a gente vai verificar quais são os fatores que existem nos três números que são comuns e não comuns. Então, ele tem que aparecer no meu MMC. Eu vou pegar aqui 6, 8 e 9. E nós vamos dividir, por isso que a gente chama de decomposição simultânea, nós vamos dividir sempre por números primos. De preferência, os menores. Então, enquanto tiver número par, eu vou dividir por 2. Então, ó, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 9 dividido por 2, não dá. Então, não tem problema. Eu vou descer o 9 aqui, que ele vai ficar para uma próxima divisão.
Ainda tem o 4 que é par, eu vou manter, então, ó, 3 não dá, vai descer. 4 dividido por 2 é 2 e o 9 desce também. Vou dividir por 2 mais uma vez e eu vou ter 3, 1 e 9. Pronto. Não tem mais números pares, não vou mais dividir por 2, então vou dividir por 3 agora. Vai ficar 1, 1 e 3. Vou dividir por 3 mais uma vez. 1, 1 e 1. Cheguei aqui, ó, e eu tenho que chegar aqui. A multiplicação desses números é o MMC, tá? Vou escrever aqui. É o MMC. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Então, quer dizer que o MMC entre 2, 8 e 9 é 72. E aí eu posso concluir que qualquer outro múltiplo de 72 também será múltiplo de 6, de 8 e de 9. Tudo bem? Mas o menor número que eu posso obter, que é múltiplo simultaneamente de 6, de 8 e de 9, será 72. Como que eu posso aplicar isso numa situação? Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Três pessoas caminhando. Caminham em volta de uma praça, tá? Caminham em volta de uma praça. E aí a gente sabe que a pessoa A dá uma volta em 12 minutos. A pessoa B em 18 minutos e a pessoa C em 20 minutos. Se elas começam juntas num determinado momento, após quanto tempo elas estarão as três juntas nesse ponto de partida? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho uma praça lá, né, específica, e eu sei que essas pessoas estão caminhando em volta dessa praça, tá? Aqui nessa praça. Então, num determinado momento, as três pessoas estão aqui, A, B e C. E aí a pessoa A, ela começa a dar a volta aqui, e eu sei que A dá a volta em 12 minutos, que B dá a volta em 18 minutos e que C dá a volta em 20 minutos. Perceba que a pessoa A, ela vai estar nessa praça, ou nesse ponto de partida, após 12 minutos. Então, após quanto tempo que ela está nesse ponto de novo? Ela vai estar após 12 minutos, 24 minutos, 36 minutos, 48 minutos e assim por diante. A pessoa B, ela vai estar 18, 36, 54, 72 e assim por diante. E a pessoa C, o tempo que ela vai estar lá vai ser 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Então, elas vão se encontrar ao longo do percurso, mas eu quero saber, naquele ponto de partida, após quanto tempo vão estar as três novamente no ponto de partida? Então, quer dizer que esse ponto de partida, esse ponto onde elas vão se encontrar, o tempo necessário, ele tem que ser um tempo que é múltiplo de 12, porque a pessoa A tem que estar lá, tem que ser múltiplo de 18, porque a pessoa B também tem que estar lá, e tem que ser múltiplo de 20, porque a pessoa C também tem que estar lá.
E como eu quero a próxima vez, eu quero o menor tempo possível. Então, eu vou pegar 12, 18 e 20 e nós vamos calcular o seu MMC. Qual é o menor número que é múltiplo comum a 12, 18 e 20? Então, vamos utilizar aquele processo. Divido por 2, 6, 9, 10. Divido por 2, 3, 9, 5. Vou dividir por 3, 1, 3, 5. Vou dividir por 3 novamente, 1, 1 e 5. E agora eu vou dividir por 5, 1, 1 e 1. Cheguei nos números 1. E aí a gente vai multiplicar. Vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 2, que é 10, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10, 180. 180 o quê? Minutos. Que a gente poderia até converter isso para 3 horas, né? Já que uma hora tem 60 minutos, eu poderia fazer essa conversão. Então, elas teriam que ficar andando ali por 3 horas para que as 3 pessoas se encontrassem novamente nesse ponto inicial de partida. Percebam que existirão alguns momentos anteriores em que duas delas vão se encontrar. Por exemplo, a pessoa A e a pessoa B, após 36 minutos, elas se encontram lá, mas a pessoa C não vai estar. Ok? Isso é o que a gente chama de MMC. Normalmente, essas situações, né, os momentos em que a gente utiliza o MMC, são momentos em que eu tenho fenômenos periódicos, fenômenos que estão se repetindo com um determinado período e eu quero calcular quando eles vão acontecer novamente. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Até mais!